Meus irmãos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos iniciar a nossa terceira palestra comemorativa dos 81 anos da nossa casa. É com prazer que nós convidamos a oradora, nossa irmã Vera Garcia. A nossa irmã Sofia já está aqui. Sofia faz parte da mocidade e vai hoje ler a nossa página inicial. Com a palavra, a Sofia. Bom dia. Que Jesus esteja em nossos corações. Meu nome é Sofia Soares, da Mocidade Paulo de Tarso. A meditação de hoje é a lição número 117 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Para isso. Porque para isso sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, primeira carta de apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada porcentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos. Por quê? No conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se fórmulas religiosas e subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apresentação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos de Cristo não são da inatividade, com exceção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que revelam colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem um mínimo sinal de solução ao débito adquirido. Não, somente os homens vivem na lei da permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O mestre celestial ensina a todos, em verdade, os sublimes lições de vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem os brancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que a turma de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparando-os para os testemunhos de ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho de cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isso, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Obrigada. Muito obrigado. Nós agradecemos a nossa irmã Sofia pelas suas palavras e vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, bom e amoroso Mestre, aqui estamos reunidos em Teu nome para darmos continuidade às comemorações dos 81 anos de fundação desta Tua casa. Te agradecemos, Senhor, de todo o coração, pela possibilidade de estarmos aqui nesta instituição que Teus mensageiros inspiraram e Teus trabalhadores construíram. Que todos esses pioneiros que
deixaram o seu suor, o seu trabalho, para que hoje usufruíssemos dessa casa confortável, que todos eles, Jesus, sejam recompensados e abençoados pela tua imensa misericórdia. Particularmente, mestre querido, te rogamos que abençoe e fortaleça cada vez mais o nosso mentor espiritual, Francisco de Paula Vitor, que conduziu, que inspirou a fundação e há 81 anos está aqui conosco, inspirando-nos, protegendo-nos, auxiliando em nossas necessidades. Abençoe esta alma amiga e abençoe também, Senhor, todos nós que aqui estamos, os trabalhadores encarnados e desencarnados, e que todos possamos, auxiliados pela tua misericórdia, desempenharmos os papéis que nos cabem nesta instituição. Assim, agradecidos por esta oportunidade que nos concede de aprendizado, nós, em teu nome e sobretudo em nome do Pai Celestial, iniciamos as tarefas, continuamos as tarefas da manhã de hoje. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Hoje a palestra da manhã de hoje será dada pela uma trabalhadora da casa que dispensa apresentações, porque está aqui há muitos anos. Mas eu pedi a ela, falei, não, vamos falar, nós falamos dos outros oradores, por que não vamos falar dela? Né? Quem é a Vera? Professora, aqui de Volta Redonda, nascida em Volta Redonda, é tarefeira aqui na casa, desde os 12 anos de idade, e você vê, ela frequenta aqui desde os 12 anos, então tem pouco tempo, né? Aqui, e sempre aqui conosco, trabalhando, auxiliando e passando a sua experiência, que é vasta, para todas os novos tarefeiros que aqui chegam. É uma satisfação estar com a Vera aqui, que, além disso, a Vera, além disso, a Vera é escritora, escreveu livros aqui da nossa casa. É o Guia do Estudo da Doutrina Espírita, excelente livro que está à disposição daqueles que desejarem. A Vera auxiliou na implantação do ESD aqui na nossa casa, que foi um trabalho maravilhoso, e nosso ESD antecede o da FEB. Eu sempre falo para os nossos irmãos lá da FEB, ó, nós estamos na frente de vocês aí, né? Aí, quando o nosso logotipo, que é um livro aberto, da FEB também é aberto, o nosso é primeiro. Então, nós estamos aqui sempre na vanguarda, graças a Deus, pela inspiração do Padre Vitor e pela boa vontade de todos os trabalhadores. E a Vera, atualmente, além de ser expositora nossa, oradora, ela coordena o grupo de estudo do Evangelho sobre a obra de Rostein. Então, é uma irmã que é uma folha de serviço e hoje vai nos mostrar o fruto de seus estudos, com uma palestra muito interessante sobre a nossa doutrina. Com a palavra, nossa Vera. Bom dia, queridos irmãos. Se tiver alto, avisa aí atrás que a gente vai diminuindo aqui um pouquinho o som, tá? Bom dia. Apesar de estar aqui nessa casa há 12 anos, é igual na casa da gente, né? A gente está sempre nervoso. Falar nessa tribuna é de uma responsabilidade tão grande que não há nenhum experiente que se diga calmo, tranquilo, não será preocupado. Não. A doutrina espírita, ela nos
investes de uma responsabilidade pela consciência que ela nos dá, que ela nos obriga a ter consciência, a ter cuidado. Então, nós vamos iniciar nossa conversa de hoje, lembrando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, onde ele fala sobre o fermento espiritual. E Emmanuel, na sua sabedoria, profundo conhecimento do Evangelho, ele nos fala que o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E a nossa vida é sempre um fermento espiritual com o que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Então, isso está no livro Fonte Viva e é uma responsabilidade. Então, nós nunca estamos sós. Estamos sempre influenciando de alguma forma a vida de todos que nos cercam. Então, por isso, vamos conversar um pouco hoje sobre um tema que não é muito comum as pessoas estarem lendo sobre ele, mas é necessário. O caráter sensível do espiritismo moderno. Por que moderno? Nós sabemos, pelo histórico do espiritismo, quando ele nasceu, quando ele começou, os fenômenos que aconteceram. Mas nós passamos já quase 2 séculos. E aí? Como é que fica a nossa situação diante das revelações? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco. A ação de Deus no mundo e na história. Acima de tudo está Deus, nosso Pai. Deus, foco de inteligência e de amor, é tão indispensável à vida interior quanto o sol à vida física. Deus é o sol das almas. É dele que emana a força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres, não só a criatura humana, mas todos os seres. Pela comunhão do pensamento, pela elevação da alma a Deus, produz-se a penetração contínua. Produz uma expressão gradual das potências que nele são encerradas. Produz em nós, então, a fecundação moral. Vem de Deus. Essas potências, pensamentos e sentimentos não podem elevar-se e crescer senão por altas inspirações, pelos transportes do nosso coração. A ação de Deus se desvela no universo, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Não há um único ser que não seja objeto da sua solicitude. Nós vimos e vemos a ação de Deus manifestar-se na majestosa lei do progresso. Lei do progresso, que preside a evolução dos seres e das coisas, levando-os a um estado sempre mais perfeito. Igualmente, a ação de Deus se mostra na história dos povos. Pode-se seguir, através dos tempos, essa marcha grandiosa, esse impulso na humanidade para o bem, para o melhor. Sem dúvida, nessa marcha secular, muitos desfalecimentos e recuos, muitas horas tristes e sombrias. Não se deve, porém, esquecer de que o homem é livre em suas ações. Seus males são quase sempre consequência dos erros, de estados de inferioridade. De quem a escolha providencial que designa os homens destinados a produzir as grandes invenções, os descobrimentos que contribuem para o desenvolvimento da obra civilizadora. Os descobrimentos se encadeiam, aparecem um depois do outro de maneira metódica, regular, à medida que podem enxertar-se com êxito aos progressos anteriores. O que demonstra de modo ainda mais brilhante a intervenção de Deus na história é o aparecimento do tempo próprio, nas horas
solenes desses grandes missionários que vêm estender as mãos aos homens e os repor na senda perdida, ensinando-lhes a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo de sacrifício de si, pela causa de todos. Eles vêm e marcham no meio dos povos. Vencem os sarcasmos, o ridículo, o desprezo, o sofrimento dos patíbulos, cadafalsos e fogueiras. Eles marcham sempre. Qual o segredo dessa força? Quem os impele assim para a frente? E que, além das sobras da matéria e das vulgaridades da vida, mais alto que a terra, mais alto que a humanidade, eles veem resplandecer o foco eterno, Deus, o raio do qual os ilumina e lhes dá coragem. Eles contemplam a verdade sem véu e daí em diante cuidam de pôr ao alcance das multidões o conhecimento das grandes leis que regem as almas, as humanidades e também os mundos. Pode-se dizer que o pensamento de Deus irradia sobre a história e sobre o mundo. Ele tem inspirado as gerações em suas marchas, tem sustentado e levantado milhões de almas desorientadas e desoladas. E se evocarmos a memória das gerações que têm sucedido sobre a terra, por toda parte, veremos os olhares dos homens voltados para essa luz que é Deus, que nada poderá extinguir nem diminuir. A lei da vida é a lei do destino, a lei circular ou a doutrina da reencarnação. Preside a todos os movimentos do mundo, rege as evoluções da natureza, rege as evoluções da história da humanidade. Cada ser gravita em um círculo, cada vida descreve um circuito. Toda a história humana se divide em ciclos. Os dias, as horas, os anos e os séculos rolam na órbita do espaço e do tempo e renascem. Seu fim, seu objetivo é o voltar ao princípio, Deus. Os ventos, as nuvens, as águas, as flores e a luz seguem o mesmo destino. Os ventos voltam pelas mesmas órbitas para suas cavernas de origem. O vapor sobe para as alturas, formando nuvens, oceanos suspensos. E as nuvens que param no espaço fundem-se em chuvas e tornam a ser os rios e os regatos que já foram. Assim, os grandes oceanos já têm rolado acima das nossas cabeças antes de correr aos nossos pés. O espírito nasce para a vida, encarna através da existência corporal para alcançar a perfeição e adquirir condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Nós somos partícipes da obra de Deus. Encarnado, passa pela infância, mocidade, idade madura e velhice. Volta à verdadeira vida com a morte, guardando suas aquisições intelectuais e morais. Renasce inúmeras vezes, de acordo com a lei comum do destino humano, que também evolui em um circuito de que Deus é o centro. Assim, todo ser já existiu, renasce e sobe, evolui desse modo em uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais. É por isso que a história vai tomando um caráter universal. Busquemos, então, compreender, dentro da história do mundo, a importância da tese religiosa com a elucidação da influência dessa sagrada influência sagrada da fé
e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrenas. Remontando aos primórdios da existência do nosso planeta, vamos encontrar Jesus, integrando a comunidade dos espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Segundo a tradição do mundo espiritual, essa comunidade só se reuniu nas proximidades da Terra 2 vezes no curso dos milênios conhecidos para a solução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. A primeira vez, quando o orbe terrestre se despendia da nebulosa solar, a fim de se lançarem no tempo e no espaço. As balizas do nosso sistema cosmogônico é o que cuida da origem e da evolução do nosso planeta no universo. E os pródromos, ou os princípios da vida na matéria em ignição, em estado de combustão, em incandescência. Jesus está muito antes que nós pudéssemos imaginar. A segunda vez, quando se decidia a vinda desse Espírito Puríssimo, Jesus, à Terra, para trazer à família humana a lição imortal do Evangelho, de amor e de redenção. Jesus operou assim a escultura geológica do orbe terrestre, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-os em equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres vivos. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios. Estabeleceu ainda Jesus os grandes centros de forças da ionosfera, região altamente ionizada da atmosfera terrestre. Os centros de força da estratosfera, camada atmosférica composta principalmente do nitrogênio, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Edificou ainda as usinas de ozônio para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Assim, foi também aos auspícios de Jesus que apareceram na Terra as primeiras raças humanas. Mais tarde, Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e justiça, a turba de seres sofredores e infelizes, oriundos de Capela, que aqui na terra longínqua aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionaram simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Aqui temos que chamar a atenção, observar que irmãos, espíritos de outro planeta, vieram para o planeta Terra no início. Qual a razão? Queda pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, precisamos aprender essa lição para nós não cairmos no erro. Porque aqui fala, nesse trecho, eles vieram para, na dor e no trabalho penoso, aprender. Meditemos sobre isso. Surgem os grandes povos da antiguidade,
a civilização do Egito, o povo de Israel, as castas da Índia. Aparecem na Terra, periodicamente, os missionários do Cristo, fortalecendo os povos quanto à palavra divina, quanto ao objetivo da Terra. O objetivo da Terra, reino de amor e de justiça, com a separação dos exilados, não só os de Capela, mas a separação do joio e do trigo, que fala o Evangelho, e o progresso dos espíritos para aqui destinados. Nós constituímos uma humanidade encarnada e desencarnada, humanidade terrena, com este objetivo que diz aqui, o reino do amor e da justiça. Aí, isso é que cabe a nós aprender e vivenciar. Aparecem os missionários do Cristo, Buda e Confúcio na Índia, Abraão e Moisés em Israel, Sócrates e Platão na Grécia. As epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas milênios antes da vinda de Jesus na Terra. Os livros e as tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. Não existem diferenças, as diferenças são de entendimento e da criatura humana. A essência do universo é única. Então, todos os livros sagrados, todos os ensinamentos que estão espalhados, eles tendem a convergir para uma única coisa: Deus, amor e justiça. Até receber as palavras simples e puras do Cristo, a humanidade viveu etapas gradativas de conhecimento e possibilidades na senda das revelações espirituais. Laboriosa e preparação na intimidade dos milênios precedeu as lições da Palestina. Muitos, não compreendendo a historicidade do mundo, do planeta, do universo, imaginam que tudo começou a partir de Jesus. No entanto, Emmanuel, na sua sabedoria, vem nos explicar que não. Muito antes, tudo já existia. Com a vinda de Jesus, então, começava a definitiva maioridade. Jesus afirmou isto, que naquele tempo em que ele veio, nós, humanidade da Terra, já estávamos em condições de maturidade suficiente para compreender as coisas universais. De vez que Jesus, com a exemplificação divina, entregaria o código de fraternidade e de amor a todos os corações. Foi isso que ele veio fazer, entregar, o código de vida é esse aqui. Sigam, serão felizes. Sigam, que alcançarão progresso. Mas, na Palestina, o povo judeu não compreendeu a mensagem do Cristo. Crucificação, sacrifícios e incompreensão dos fiéis nos primórdios do cristianismo. Os primeiros chamados após o Cristo foram dois maiores, destacados. Paulo de Tarso. Suas ações e suas epístolas tornam-se elemento de universalização da nova doutrina. O Apocalipse de João, forma de advertência quanto às responsabilidades da humanidade face ao futuro. É um livro complexo. Nem todos se dedicam a ele, a ler, a compreender, mas a doutrina espírita tem, sim, obras de comentário, de explicação detalhada sobre a obra de João, autor do Apocalipse. Mas a fraqueza e a impenitência dos homens aqui somos nós, hein, gente? Lá atrás, em toda essa primórdia da história que nós estamos recapitulando, nós já estivemos presentes. Lembra dos ciclos? Estávamos, voltamos e vamos para lá de novo, e aqui estamos novamente. Não nos deixou, a nossa fraqueza e a nossa impenitência não nos deixou compreender que o cristianismo fora chamado à tarefa de governo, ou seja, a liderança das sociedades, tão somente para educar o sentimento do governante, preparando-os para levar o esclarecimento e a fraternidade aos outros povos da terra,
então considerados bárbaros pela cultura. O Evangelho, ao ir para o poder em Roma, ele não foi por outra razão a não ser bater no sentimento, abrir as mentes dos diretores, dos governantes, para que eles pudessem, usando a fraternidade, distribuir conhecimento, porque eram portadores desses conhecimentos. Surge o catolicismo, ano mais ou menos 381. É criado, então, o papado. A infabilidade é instituída. Por essa época, o cristianismo já não aparecia com aquela humildade dos tempos primitivos. São adotados dogmas e cultos aos ídolos. As autoridades eclesiásticas julgaram ser preciso fanatizar o povo, impondo-lhes as suas ideias e concepções, longe de educá-los, pois eram pouco inclinados às indagações transcendentais. Após esse grande desvio de Roma, nós vamos receber da educação do povo. Aliás, voltando, após esse grande desvio de Roma, na educação do povo e na divulgação da doutrina do Cristo, ocorre a sequente queda do Império Romano. Sucedem-se os conflitos das raças, mas o plano espiritual faz surgir no seio da própria igreja espíritos heróicos e missionários, a vivenciarem as lições de humildade e de amor, a despeito do pantanal de ambição no meio em que floresceram. São os franciscanos, que são até hoje e devemos lê-los, estudá-los, compreender o exemplo que os franciscanos deixaram. Observem que nasce no seio da própria igreja, que havia desviado o ensinamento e não tinha educado o povo, mas lá mesmo floresce uma semente nova, né, para restaurar. Então, com isso, com esta queda toda moral, houve o retrocesso periódico da civilização. Durou dos séculos 8 até o século 12. Nós conhecemos como Idade Média. A igreja, no poder religioso da terra, desviada então da lição do bem, consolida o tribunal de aquisição. Longo período de sombras nos departamentos da atividade humana. A igreja entra em transição. Surge o protestantismo de Martim Lutero. São realizadas as guerras religiosas. A Europa transportou-se no século XVII no meio de lutas espantosas, sob o predomínio do tribunal de penitência, que era o confessionismo. Se você não confessasse, você era sacrificado, né? Foram, nesta época, os verdadeiros sacerdotes de Jesus foram os que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres da fraternidade humana. Os jesuítas vieram com esta missão. O Cristo, então, localiza na América as suas fecundas esperanças. Organizam-se as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teriam que florescer no porvir. Preparação da França. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto aos povos, porque ela praticava já a diplomacia, o trato entre os dirigentes. O século XVIII iniciou-se entre lutas renovadoras e elevados espíritos de filosofia e da ciência reencarnaram na França. Iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo ressaltar os princípios do direito divino. Destacam-se a esta ocasião Voltaire e Rousseau. Napoleão Bonaparte tinha a grande tarefa de organização social do século XIX, porém falhou pela vaidade e pela ambição. Jesus promete, então, outro consolador, e João diz em sua carta, no capítulo 14, versículos de 15 a 17,
Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos dará um outro Consolador, que fique eternamente convosco. Dito isso, porque já havia vindo Moisés, Jesus e todos os outros missionários em várias regiões. Mas mesmo assim, naquela ocasião, Jesus disse: eu vos mandarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê e não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ficará convosco e estará em vós. Essas palavras de João anunciam, né, os tempos do advento do Consolador, que ocorre no século XIX. Aproximam-se os tempos em que Jesus deveria enviar o Consolador prometido. Um dos lúcidos discípulos do Cristo baixa no planeta, renasce, compenetrado da sua missão consoladora. Nascia Allan Kardec, com a sagrada missão de abrir caminhos ao Espiritismo. Com esta palavra, Espiritismo não existia até o século XIX. Mas percebam que é a evolução do que já existia, do princípio, da orientação, das revelações. É uma evolução. Por isso nós estamos recontando, relembrando a história para percebermos que hoje estamos numa parte dela, em evolução. O século XIX, século chamado das luzes, assim chamado pela torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. Allan Kardec compreendia a tarefa difícil e complexa de reorganizar o edifício desmoronado da crença, para reconduzir a civilização às suas profundas bases religiosas. Religiosas no sentido do temor a Deus, nosso Pai, do reconhecimento das forças espirituais sobre as nossas vidas. E, nesta ocasião, havia uma total descrença. O povo, as sociedades, tinham se dado ao materialismo. Então, Allan Kardec traz, na sua missão, esta difícil tarefa, complexa, de novamente organizar a crença. Surgem, então, as manifestações de Hradesville. Muitos pontos que estou aqui falando não têm condição de descer aos detalhes. São despertamentos para que todos possam ir aos livros e recapitular ou buscar o conhecimento sobre. O Espiritismo, então, vinha na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Nada foi perdido. O Espiritismo vem para reorganizar e reaproveitar e dar sequência. Provas da sobrevivência da alma, verdades da reencarnação, renovação íntima do homem, leis de compensação e das provas do indivíduo e dos povos, estabelecimento do regime de responsabilidade. São alguns dos fundamentos sobre o qual se sustenta o Espiritismo. Allan Kardec, médium intuitivo, consciente, condicionou todos os ensinos e princípios ditados pelos espíritos. Kardec não escreveu não foi ele que escreveu, mas ele coordenou os ensinos ditados pelos espíritos. Mas ele submeteu tudo que recebeu à rígida escala do raciocínio lógico, para que a fé pudesse enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, não mais uma fé cega, sem entender o porquê, como, o que deveria ser. Oferecendo assim ao homem condições para que eles próprios, nós próprios, chegássemos às conclusões finais possíveis em torno de toda e qualquer parte da doutrina
independente de intermediários. Por isso a doutrina espírita não tem líder único, não tem nenhum homem, uma mulher investida da função de ensinar. Somos nós que aprendemos e voltamos para transmitir. Então, esta missão do Espiritismo é de todos nós, que estamos já despertos para as coisas espirituais. O caráter sensível, afinal, do Espiritismo moderno. Caráter do Espiritismo. Esta palavra caráter refere-se à autenticidade dos ensinos transmitidos pelos benfeitores espirituais que compõem a doutrina espírita. Então, o caráter é o que marca ser uma verdade, o que foi ensinado e que compõe o conjunto desses ensinamentos que é chamada a doutrina espírita. O caráter sensível, por que sensível? É o conjunto esse conjunto de conhecimentos que nos sensibiliza, que nos estimula e desafia a compreender e praticar os ensinos do Cristo. Evidencia mudança individual, que pode ser medida ou vista claramente na crença dos adeptos e nas instituições. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ele é sensível, tem um caráter sensível, porque quem toma conhecimento do conteúdo, das explicações, da lógica que traz os ensinamentos explicados pelos espíritos, não há como ficar indiferente. Ainda que ele vá para o mundo em outras atividades, ele leva consigo esta semente que um dia germinará, que é o da compreensão e da responsabilidade individual. Porque o progresso só se faz a partir do indivíduo. Então, cada um de nós precisa compreender sua posição na vida, sua própria vida, e entender o sentido para esforçar-se através da consciência para que possamos, então, melhorar a nossa humanidade. Revelação vem de revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, ou véu, significa sair de sob o véu. Então, o caráter essencial de qualquer revelação é ser verdade. Então, o Espiritismo é uma revelação? Confiram, raciocinem, usem o que Kardec ensinou, pensem, analisem, parte a parte, reflitam sobre os fatos colocados. Não foi alguém que trouxe uma informação e colocou em nossa cabeça engessado. Não questione. Não. O espírita tem a obrigação de estudar, analisar, trocar informações para que ele possa, tirar as conclusões e ficar convencido. Ninguém convence ninguém. Então, o Espiritismo ele tem essa característica. Toda revelação desmentida por fatos deixa de ser uma revelação e deve ser considerada produto de concepção humana. Então, aquilo que a gente ouviu, que era uma revelação, mas que os fatos desmentiram, caiu por terra, não é uma revelação. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Então, não é uma verdade passageira, é uma verdade eterna. Diz respeito ao universo de um modo geral. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca, no meio do qual vivíamos já e não sabíamos, né? Sem o suspeitarmos, assim como as leis que regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, o destino do homem depois da morte, estes são os ensinamentos. Então, o Espiritismo é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra revelação. Ou seja, traz coisas novas. Revelar significa dar a conhecer algo que não era conhecido até então. Então, o conjunto dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, nos ensinaram coisas
que nós desconhecíamos. As coisas já existiam, os fatos, os ensinamentos, mas nós desconhecíamos. Aí é que justifica quando fala lá na história da humanidade que houve falha na educação do povo, porque naquele tempo nós não poderíamos compreender pela nossa falta ainda de maturidade. Mas Jesus trouxe e mandou o revelador para nos ensinar como entender os seus ensinamentos. O Espiritismo, então, ele tem um duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Da revelação divina, por quê? É providencial o seu aparecimento. E não é o resultado da iniciativa de um homem. O Espiritismo não é resultado da iniciativa de Allan Kardec. Os pontos fundamentais da doutrina provêm dos ensinamentos que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer-nos, ou de esclarecer os homens, acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si, e que lhes importa conhecer hoje, que estão aptos a compreender. Então, a revelação, ela tem esse outro caráter. Aquilo que nós, por nós próprios, pelos nossos próprios meios, não teríamos condição de alcançar, de compreender. O Espiritismo participa da revelação científica por não ser este ensino privilégio de um indivíduo, mas ministrado a todos ao mesmo tempo. Quem lê a história do Espiritismo sabe que os fatos se deram em todo o mundo que era menor existente naquela ocasião. Não serem os que transmitem e os que recebem seres passivos. Nem quem ensina, nem quem recebe o ensinamento pode nem deve ser passivo. Essa é a postura do espírita. Ele tem que ser ativo. E eles não estão dispensados do trabalho da observação e da pesquisa. Então, não basta vir aqui e já cumprir a minha obrigação. Não. Nossa obrigação de espírita vai além. Nós precisamos buscar, precisamos estudar e compreender. Não renunciar ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Então, nós temos que pensar. O pensamento é a nossa força. Não lhe ser interdito o exame. Ao contrário, é recomendado. Então, no Espiritismo não existe mistério. O conhecimento está acessível a todos. O Espiritismo participa da revelação científica também, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta a uma crença cega. É deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos, que os espíritos lhe impõem, sob os olhos e das instruções que lhes dão. A doutrina espírita não foi ditada completa. Fato mais corriqueiro para entender isso são as inúmeras mensagens, livros publicados, explicando, detalhando tanto os ensinamentos de Jesus, mas principalmente o que era novo, que nós não conhecíamos, o mundo espiritual. Existe? Como funciona? Como são os espíritos? Então, essa foi a grande... Levantar o véu, que diz o texto ali atrás, significou isto, dar a conhecer aquilo que nós não sabíamos. Nós não tínhamos conhecimento, apesar da nossa frequência às igrejas e às nossas crenças antigas. Mas nós não tínhamos acesso a estas informações. Então, o Espiritismo veio trazer este acréscimo da revelação. Essas instruções ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as conclusões, as deduções e, mais importante ainda, aplicações. Então, o Espiritismo nos fala, não basta saber, não basta compreender. O espírita tem que ir além. Ele tem que trazer isso para a sua vivência. Ele tem que se modificar. A tal da reforma íntima, a gente ouve essa frase repetidamente, significa isto: trazer para a nossa vida aquilo que a gente compreendeu, que entendeu, aceitou. E ter o foco. Nosso foco é o progresso, é a melhoria moral. Moral. Que a intelectual, essa quase que é automática das nossas vidas. Mas a moral é a nossa preocupação maior. O que caracteriza a revelação espírita, então, é o ser divino na sua origem e na iniciativa dos espíritos,
sendo sua elaboração fruto do trabalho do homem pelo método experimental. Então não foi uma coisa ditada, acabou, acabou. Não, o homem teve. Kardec trabalhou exaustivamente na organização dos ensinamentos. As ciências fizeram progresso depois de seus estudos se basearem no método experimental. A própria ciência, usando o método experimental, que foi usado por Kardec, que era um profundo conhecedor, ela também evoluiu. Então, um pequeno exemplo disso, né? Até o século XIX, acreditou-se que esse método científico só era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então, o método científico passa a ser usado também na área moral, na área religiosa. Então, tudo no universo evolui. A ciência moderna, só para dar um exemplo, abandonou os 4 elementos primitivos dos antigos, né? A terra, a água, ar e fogo. E de observação em observação, chegou à concepção de um único elemento gerador de todas as transformações da matéria, a energia. Hoje nós estamos tendo acesso a essa informação de uma forma assim, escancarada, de que tudo é energia. E não é só o espiritismo que fala isso. As correntes espiritualistas falam a mesma coisa. Então vocês vejam como as coisas se convergem, né? Enquanto a matéria compõe a estrutura física de tudo o que ocupa lugar no espaço, formado pelos átomos e moléculas, é a variação, a absorção ou a liberação da energia sob forma de calor, luz, eletricidade ou irradiação, que provoca tanto as mudanças no estado físico quanto nas reações químicas. Então, o vocabulário nosso ficou mais ampliado, né? Com o uso da ciência para entender a religião e a religião para consolidar entender a evolução da ciência humana. Mas a matéria por si só carece de vida, de pensamento, de sentimento, precisa estar unida ao princípio espiritual. Elemento material e espiritual, 2 princípios, as 2 forças da natureza. Natureza é tudo. Emmanuel explica no livro Consolador que a palavra natureza, que a gente pensa que é só árvore, plantinha e água, mas natureza é a palavra que mais sintetiza toda a obra do Criador, para a gente poder compreender no planeta Terra. Então, é pela união indissolúvel desses 2 elementos que se explica uma multidão de fatos, até então inexplicáveis. O Espiritismo tem por objeto o estudo do espírito. Nasceu pela impossibilidade de tudo se explicar com o auxílio apenas das leis da matéria. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. De fato, o conhecimento não só da existência do mundo espiritual, mas o fato de ser real, viável e cotidiano, o intercâmbio entre os 2 mundos, isso traz consequências morais muito grandes para todos nós no planeta Terra. Então, o Espiritismo ele tem por objeto o estudo do ser espiritual. O conhecimento de tal fato, generalizando-se, acarretará profundas modificações dos costumes, caráter, hábitos e crenças, com grande influência nas relações sociais. Não é o que nós queremos? Melhorar a sociedade, melhorar a humanidade, sermos seres mais fraternos, né? Então, se esses conhecimentos do Espiritismo, bem compreendidos, forem disseminados, forem absorvidos por mais pessoas, a nossa sociedade vai lentamente melhorando. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, que não se circunscreve a um povo, uma casta, pois atinge todas as classes, todas as nacionalidades e todos os cultos. Ou seja,
é universal. Esses conhecimentos não são privilégios do Espiritismo, porque o Espiritismo trata do que é universal. Jesus revelou a existência da vida futura. Será? Para muita gente isso é novidade. Jesus falou sobre isso? Sim. E também falou sobre as penas e recompensas que guardam o homem após a morte. Ensinou que Deus, único e soberanamente justo, bom e misericordioso, fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição de salvação. Não precisa mais comprar a entrada no céu. A entrada no céu é pelo amor de Deus, se nós tivermos compreensão de como adorar a Deus, e essa adoração a Deus é pelo próximo. Por isso nós não vivemos sozinhos. Então é através disso. Então essa é a condição. Amor e caridade. Caridade é servir. A ciência espírita veio nos elucidar sobre os ensinamentos do Cristo. Então aquele Novo Testamento, tão complexo outrora, hoje é possível de você entender versículo a versículo, pedacinho a pedacinho, e ver o que aprendemos ali, qual é o ensinamento. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira revelação das grandes revelações. Primeira revelação, Moisés, segunda, Jesus, e a terceira revelação, o Espiritismo. Por que foi chamado de Consolador esse novo Messias? A palavra Consolador encerra revelação. Então, isso mais uma vez, lá atrás, lá 2000 anos atrás, Jesus falou, vou mandar um Consolador. E já caracterizava naquele tempo que seria este Consolador uma revelação. Então, a terceira revelação. Jesus previa, por que mandou o Consolador? Olha como é interessante. Previa que os homens teriam necessidade de consolações pela insuficiência da consolação que eles achariam nas crenças que eles próprios iriam fundar. Então, ao longo da história, como a gente passou rapidinho para lembrar, nós fomos tendo várias crenças em relação à espiritualidade. Mas, no final das contas, quando chegamos no século XIX, havia o quê? Descrença. Então, sofrimento, expectativa. Então, Jesus, lá quando prometeu que mandaria o Consolador, ele já sabia da nossa condição fraca, né, ainda, e nós precisaríamos novamente de reunir energias para seguirmos adiante na marcha do progresso, né? Então, existe uma doutrina ao mesmo tempo velha. Ah, mas não foi no século XIX só que a doutrina veio? Sim, mas o conteúdo, o ensinamento, nós recapitulamos aqui que ele é antigo, né? Quanto ao mundo. Então, ele é velho quanto ao mundo. É jovem quanto ao futuro. Por que jovem? Porque é eterno. Esses ensinamentos são eternos. Então, a doutrina espírita é jovem, nesse sentido. Uma doutrina que resume todas as noções fundamentais da vida e do destino. Isso é o Espiritismo. Então, o Espiritismo é a questão do momento presente. Um problema universal a se refletir. É importante lembrar o caráter sensível do Espiritismo moderno. Ele não é um sistema novo que vem se juntar a outro. Não pegou um pedaço aqui do catolicismo, um pedaço do protestantismo, juntou e acrescentou mais uma parte, trouxe o espiritismo. Não, não compreendam desse modo. Ele não é um sistema novo que vem se juntar, nem um conjunto de teorias vãs, sem sentido, sem lógica, sem razão. É um ato solene no drama da evolução do nosso planeta. Acima das ruínas dos templos, das civilizações extintas e dos impérios desmoronados, acima do fluxo e refluxo das marés humanas, quer dizer, humanidades que vão e que vêm, uma voz poderosa se eleva. Depois de tudo isso, continua uma voz poderosa, a de Deus.
E esta voz clama: os tempos são vindos, os tempos são chegados. Isso significa dizer que a humanidade está madura para subir um degrau na escala evolutiva. Uma mudança tão radical como a que está se elaborando não pode realizar-se sem conflito. Esses conflitos são de ideias, pois são as entranhas da humanidade que estão sendo abaladas. As transformações se assinalam por crises, como as crises de crescimento dos indivíduos. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há alguns séculos, no trabalho da sua transformação. Daí a agitação que vemos por todos os lados, como que impelida por força invisível. Assim será, até que haja outra vez estabilizado em novas bases de amor, de fraternidade e de justiça. Todo o desequilíbrio que nós vivemos é consequência da falta do amor, da fraternidade e da justiça. Os homens da atualidade, pela inteligência, chegaram a resultados espetaculares nas ciências, nas artes, na tecnologia e no bem-estar material. Falta-lhes imenso progresso a realizar, o de que reine entre si a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar social e moral. Então, é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos, de transformação profunda nos chamados departamentos da vida. Eu sempre digo, ao final a gente faz uma viagem, vai, fala e volta. Está presente Jesus. Ele, Jesus, convida-nos, ele é a voz que nos chama para que nós possamos, agora, já, nos envolver, nos sensibilizar pelos ensinamentos que estão explicados. Então, nós não temos mais dúvida, é só buscar nas fontes. Então, ele diz, espíritas, meditai. Então, esse é o convite da manhã de hoje. Fizemos um pequeno passeio pela história para mostrar que o espiritismo não é mais uma coisa. O espiritismo é a consagração de todo esse processo evolutivo e espiritual que nossa humanidade, da qual fazemos parte há milênios, não sabemos, mas que cabe agora, na consciência tomada, nós fazemos a nossa parte individual para que possamos auxiliar o coletivo. E aí é que eu lembro o que eu disse lá atrás, quando me referi à chegada dos espíritos que Jesus recebeu, vindos de Capela. Por que vieram? Um planeta mais elevado, mais espiritualizado, com tendência para o bem, chamado de regeneração, que nós estamos cansados de ouvir. Foi pela dor, pelo perder aquilo que já havia sido conquistado, que eles tiveram que vir para o início do planeta Terra, para na dor e nos trabalhos árduos, agrestes, reaprender o quê? A submissão a Deus, nosso Pai. Esta é a grande lição que nós todos temos que ter. A submissão a Deus. E entendendo o que significa isso. É mais do que ajoelhar e botar o véu. É mais. É ter fraternidade, é ter amor, praticar a justiça, amar o próximo. Então, encerrando nossas palavras nesta manhã de hoje, para que ela seja proveitosa. A dor completará as obras generosas da verdade cristã. A verdade sempre esteve aqui, tentando nos converter, tentando nos burilar. Porque os homens repeliram o amor em suas cogitações de progresso. Nós progredimos muito, mas esquecemos que tinha que trazer junto o formato do amor. Fizemos de forma grosseira e o amor ficou para trás. Então agora temos que resgatar. Que se ergam os trabalhadores do pensamento, se querem participar da missão oferecida por Deus e por Jesus,
a todos que amam a verdade e a ela servem. Então, vamos juntos, meus irmãos, queridos, estudar, praticar, nos envolver. Como disse lá atrás, espíritas não podem ser passivos. Nós precisamos ser ativos no aprendizado, na cooperação, na divulgação. Voltando aqui no ensinamento de Paulo, o fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa? O que quer dizer isso? A nossa presença, só o fato de nós estarmos no meio, é como se nós fôssemos um pouquinho de fermento. E esse fermento contamina, ele contribui para que quem está em nossa volta possa florescer, possa se desenvolver. Então, que tipo de fermento nós estamos sendo? Esse é o desafio que o Espiritismo faz para nós. Mas Paulo alertou. É uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual. Então, não paremos na vida material. Nós temos que extrapolar e compreender o componente espiritual que nós temos e a contribuição espiritual que nós podemos dar. Influenciamos as existências alheias, de fato. Não precisa ninguém falar nada, só de te ver, de observar, nós já estamos, mesmo inconscientemente, nós estamos influenciando. Então, o fermento independe da intenção. Ele está produzindo seu trabalho. Ninguém vive só. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos aceitar o desafio que Ele nos propõe. Muita paz. Bom, antes de eu falar, agradecer a Vera, nós, no decorrer desse mês, todo domingo nós vamos repassar a nossa homenagem aos fundadores da casa, que, segundo revelações espirituais, no decorrer desse mês, estão todos aqui, ex-trabalhadores, estão participando conosco desta homenagem aos 81 anos de fundação. Vamos rever a nossa história. Associação Espírita Estudantes da Verdade, 80 anos. Nossa história. A AEV foi fundada na década de 40 do século XX, época marcada pela Segunda Guerra Mundial. Viviam 2.782 habitantes do povoado de Santo Antônio, de Volta Redonda, 8º distrito de Barra Mansa, que teve sua emancipação em 1954, passando a se chamar Volta Redonda. De 1941 a 1946, chegavam trabalhadores para construir e operar a CSN, e alguns traziam dentro de si uma semente luminosa. Eram simpatizantes e conhecedores da doutrina dos espíritos. 1945. Fundação da Instituição Espírita. Em 19 de agosto, foi realizada a primeira reunião do grupo de pioneiros para atender um caso de desobsessão na casa do Dr. João Gomes de Miranda, na Avenida Paulo de Fronten, 286, bairro Aterrado, onde hoje é a Igreja Metodista, e houve neste dia uma comunicação do espírito Caboclo Biratã pelo médium Wagner Dias Barbosa, com a sugestão para ser criada a Associação Espírita Estudantes da Verdade. Os pioneiros e fundadores são Natalino Nunes Vieira, Oswaldino Gamboa, Afonso Pereira da Silva, Iaro de Castro, Wagner Dias Barbosa, Honório de Souza, Geraldo Urzedo, Braulio Pires Batista, Eupídio de Lima, Sebastião Pereira Assunção e João Gomes de Miranda. 1945. A escolha do patrono espiritual.
Na reunião seguinte, o espírito Frade Antônio Silva, através do médium Adalto de Souza Teles, sugeriu que a associação adotasse o padre Francisco de Paula Vitor, de Três Pontas, Minas Gerais, como patrono espiritual, o que foi aceito. Padre Vitor se comunicou posteriormente pelos médios Braulio Pires Batista, Adalto de Souza Teles e Oswaldino Gamboa. 1945. Eleição da primeira diretoria. Em setembro, em Assembleia Geral, num imóvel alugado na rua São João, número 92, que funcionou como a primeira sede, 25 espíritas reuniram-se para referendar a criação da AEV, aprovar o estatuto e aclamar os primeiros confrades para dirigir a associação. Presidente, Adalto de Souza Teles. Secretário-geral, Ari Duarte de Figueiredo. Segundo secretário, Afonso Pereira da Silva. Procurador, José Ribeiro Vaz. Segundo procurador, Oswaldino Gamboa. Bibliotecário, Wagner Dias Barbosa. Diretor de assistência, Sebastião Pereira de Assunção. Zelador, Sebastião Beraldo. Conselho Fiscal, Natalino Nunes Vieira, Iaro de Castro e Pedro Moreira. 1950. O terreno da sede atual. No ano de 1950, foi comprado o terreno da sede atual por 10 mil cruzeiros, onde havia uma meia-água que foi adaptada para ser a sede provisória. 1950. Criação da Escola de Evangelho Emmanuel. A Escola de Evangelho funciona até hoje sem interrupção. A primeira orientadora foi Marise Gamboa, filha do fundador Oswaldino Gamboa, e a primeira aluna foi Silene Dalva Silva. 1950. Início da livraria. As atividades ocorriam nos fundos do salão de palestras. 1952. Início da construção da sede definitiva. Foi constituída uma comissão de construção, inicialmente composta por João Rodrigues, Alfredo Miranda Prado e Carlindo Dias. Pela magnitude da obra, outros colaboradores foram incorporados. O primeiro projeto de arquitetura foi feito pelo Dr. Hernando Guimarães Andrade. 1952. Criação da Mocidade Espírita de Volta Redonda. O nome da mocidade foi mudado em 1959 para a Mocidade Espírita Paulo de Tarso, pois nessa época haviam sido criadas outras duas juventudes na cidade. 1956. Criação da Escola Bezerra de Menezes. Com poucas escolas públicas para o ensino primário na cidade, ela funcionou até 1974. 1962. Conclusão da construção da sede definitiva. Localizada na rua Carlos Chagas, número 708, bairro São Lucas, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. 1963. Fundação da UMEVOR, União Municipal Espírita de Volta Redonda. A UMEVOR foi a união da Associação Espírita Estudantes da Verdade, Centro Espírita A Caminho da Luz e Centro Espírita Leopoldo Machado. 1963. Primeiro registro do Estatuto da AEV em Volta Redonda. A primeira reforma do Estatuto foi registrada no cartório do primeiro ofício, criando o Conselho Deliberativo e o mandato para a diretoria com duração de 3 anos. 1970. Primeira livraria espírita externa. Iniciou suas atividades em uma loja no segundo andar do edifício Clube dos Funcionários da CSM, na Rua 14, Vila Santa Cecília. 1970. Instalação do serviço de homeopatia. Sob a orientação do diretor espiritual, Dr. Alberto Seabra, que usava o pseudônimo Albério Silva, foi iniciado o serviço de atendimento com receitas mediúnicas. 1970. Início do serviço de assistência alimentar Bittencourt Sampaio. Atendimento às famílias carentes em situação de insegurança alimentar. 1972. Criação da logomarca da AEV. A logo foi escolhida num concurso interno da AEV e o vencedor foi o jovem da Mocidade Espírita Paulo de Tarso. A marca foi publicada no informativo de janeiro de 1973 e foi alterada em 2005, sendo publicada a partir do informativo número 89. 1980. Início da grande reforma para ampliação da sede. 1984.
Construção do prédio da nova livraria e da biblioteca Professor Deolindo Amorim. 1984. Implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita na AEV. Foi criada a metodologia para estudo a partir da conexão existente entre as obras básicas do Espiritismo: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. 1985. Primeiro almoço fraterno e início dos eventos beneficentes. 1986. Primeira banca de livros espíritas. A primeira banca foi instalada na Rua 33, na Vila Santa Cecília. Na década de 90, foram instaladas outras 2 bancas na Avenida Amaral Peixoto e no bairro Retiro. 1987. Lançamento do Guia para Estudo da Doutrina Espírita. O primeiro livro, editado pela AEV, apresenta uma metodologia para estudo a partir da conexão existente entre as obras básicas do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec. 1993. Lançamento do livro Os Adeptos de Rustem. Segundo livro editado pela AEV. 2000. Implantação do Serviço de Atendimento Fraterno. Assistência espiritual em novos moldes, com acolhimento e escuta individualizados. 2000. Instalação da Sala de Costura Irmã Irlete. Atendimento a gestantes carentes, com a confecção e doação de enxovais para bebês. 2001. Instalação e inauguração da Biblioteca Deolindo Amorim. 2002. Lançamento do livro Jean-Baptiste Rustem, O Missionário da Fé. Terceiro livro editado pela AEV. 2005. Lançamento do livro histórico da AEV e resumo biográfico de Francisco de Paula Vitor. Quarto livro editado pela AEV. 2006. Instalação do elevador. Melhoria da acessibilidade e inclusão dos frequentadores para acesso aos andares superiores. 2007. Início das atividades do Grupo de Visitas à Casa de Custódia de Volta Redonda. 2008. Realização do 4º Congresso Jean-Baptiste Rustem, em Volta Redonda. 2024. Instalação do quiosque de livros espíritas. Localizado na Rua 16, no Largo do Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília, em substituição à banca da Rua 33. 2025. Lançamento do livro A Bandeira do Espiritismo. Quinto livro editado pela AEV. Associação Espírita Estudantes da Verdade. 80 anos de história. Muito bem, meus irmãos. Associação Espírita Estudantes da Verdade. 80 anos. Nossa história. A AEV foi fundada na década de 40 do século XX, época marcada pela segunda... Muito bem. Ao relembrarmos esses fatos da nossa casa, isso nos emociona e faz com que nós tenhamos um alento para continuarmos trabalhando pela divulgação da doutrina. Nós queríamos agradecer a Vera pelo excelente trabalho de pesquisa e que nos trouxe a história da humanidade. E o que eu mais gostei, quando ela fala sobre Jesus, nesse momento que descreve o trabalho de Nosso Senhor Jesus Cristo com os seus milhares de assessores para a construção desse mundo. Vê quanto trabalho, quantos milênios de trabalho, e o que é mais bonito, que esta alma ímpar, Nosso Senhor Jesus Cristo, se propôs a vir pessoalmente aqui para trazer o seu Evangelho. Aí a gente imagina quanto devemos a Jesus, quanto, e o que Ele espera de nós, que nós pratiquemos os seus ensinos, que Ele nos abençoe.
Bem, agradecemos a Sofia. A Sofia teve que sair porque ela tem uma participação em trabalho lá na Mocidade. E queremos agradecer a todos vocês aqui por estarem presentes aqui nas nossas homenagens à nossa casa. E nós queríamos também fazer alguns convites. Primeiro, só lembrar que hoje nós temos um almoço fraterno aqui. Aqueles que restam alguns convites ainda. Aqueles que desejarem almoçar, comer um feijão tropeiro, está aí pela equipe das nossas culinaristas, que é muito boa. Ok? E segundo, para a palestra de domingo que vem. A palestra de domingo que vem será proferida pelo orador Eduardo Guimarães, lá de Niterói. O Eduardo é prata da casa, que há mais de 40 anos fala aqui para nós. Ele vai falar sobre um tema chamado, que ele intitulou Ressignificando a Experiência do Luto, sobre o luto. Né? Até ele vai falar sobre o luto, contar uma história que vai ser muito interessante para todos nós, porque não existe ninguém que não tenha perdido alguém. Né? Todos nós já perdemos alguém. Esse termo perdendo, eu não gosto muito, mas é utilizado. Né? Todos nós já tivemos morte na família. E o luto, cada um enfrenta essa experiência de uma maneira. Né? Sendo que a melhor maneira de você enfrentar o luto está muito bem esclarecido por Kardec no livro Céu e Inferno. O temor da morte. Muito interessante, eu recomendo aos irmãos darem uma lida neste capítulo sobre o temor da morte, que está no livro Céu e Inferno. Então, domingo que vem, nós teremos o Eduardo aqui, vocês todos estão convidados. Okay? Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, te agradecemos de todo o coração pelos trabalhos da manhã de hoje, pela assistência de teus mensageiros, pela lembrança, Senhor, de teu trabalho de construção deste mundo, de nos receber de outros planetas, de nos acompanhar a nossa evolução até os dias de hoje. Nossa evolução está muito incompleta, mas com a tua ajuda superaremos as nossas deficiências e implantaremos em nossos corações os teus ensinos, que é a única forma de libertação espiritual para que, Jesus, nos livremos das reencarnações sanguinolentas. Que a tua misericórdia, Senhor, esteja com cada um de nós que aqui estamos. Nós, os teus servidores encarnados, e esses irmãos que nos assistem, que são os teus servidores desencarnados. Que todos nós possamos praticar os teus ensinos, única forma, repetimos, de libertação espiritual. Assim, agradecidos por tudo, nós encerramos os trabalhos da manhã de hoje, dizendo: Deus seja louvado. Assim